Amigos, a paz para todos. Hoje eu vou ensinar como se faz um pãozinho na air fryer. Se você não tem um forno em casa e tem a air fryer, você não pode perder essa oportunidade. Inicialmente você vai mornar uma xícara de 240 ml de leite ou água, se você não tiver o leite no momento. Pode ser qualquer receita, mas essa aqui é super simples. Aí você vai misturar bem até dissolver todo o fermento. Essa é a primeira etapa. Misture até ficar bem misturado, sem ficar esses pontinhos, essas bolinhas do fermento. Eu quero lembrar que é somente 5 gramas de fermento seco. Esse fermento que vem no sachê. Não precisa colocar todo o fermento que vem nele, não. Apenas a metade. Bom, já dissolveu tudo. Depois de tudo dissolvido, eu coloquei 1 colher de açúcar cheia e 1 ovo inteiro. Mistura bastante. E eu quero colocar agora 1 colherzinha dessas de café, bem pequenininha, de sal. É quase que uma pitada de sal. Realmente é pouco. É só mesmo para apurar o sabor. Agora eu acrescentei 1 colher cheia, colher de sopa de manteiga. Pode ser margarina. Agora eu vou dissolver toda e volto para falar sobre a farinha de trigo. Começando a colocar a farinha. Reserve 3 xícaras de farinha de trigo. Eu sugiro que, se você for colocar manteiga, igual eu coloquei, é melhor aquecer um pouquinho, porque há mais dificuldade em dissolver a manteiga, mais do que a margarina. Então, fica essa dica. Você vai colocando aos pouquinhos. Muitas vezes, com 2,5 xícaras já dá o ponto. Mas se não der, não tem problema. Vá colocando aos poucos, para não passar do ponto e atrapalhar o pão. Vamos colocando aos poucos. Lembrando que é a qualidade da farinha que vai definir a quantidade que você vai usar. Às vezes, de uma mesma marca, pode dar alguma alteração. Mas o importante é chegar no ponto certo para enrolar os pães. Quando começar a soltar do fundo, você abandona a colher de pau ou que você esteja usando e vai modelar com as mãos. E se sentir que ainda está grudando um pouquinho, vá polvilhando farinha bem aos pouquinhos até soltar completamente da sua mão e também da vasilha. Se você quiser tirar aqui dessa vasilha e colocar numa bancada, você polvilha um pouquinho de farinha na bancada para não grudar, para não correr o risco, e continue sovando. Eu escolhi sovar aqui dentro mesmo, até ficar uma massa homogênea e lisinha. Depois de sovar por mais ou menos 5 minutos, a massa ficou macia, mais homogênea. Eu vou deixar na vasilha de origem por 30 minutos para o crescimento dela. Eu polvilhei um pouquinho de farinha no fundo para evitar que essa massa agarre. Antes de colocar um pano de prato, alguma toalha sobre esse pão para crescer, é importante colocar um plástico para que esse pão não resseque.
senão complica. Então, um plástico cobrindo todo, um plástico leve, transparente. E depois você coloca o pano de prato que você tem aí para cobrir esse pão. Depois desse tempo, você vê que dobrou de tamanho a massa. Agora eu vou transportar para uma superfície polvilhada, pode ser numa bancada de pia, pode ser numa mesa higienizada, onde você preferir. Nós vamos modelar os pãezinhos. Como você vê, por ter polvilhado o fundo da tigela, não agarrou nada. Agora eu estou transportando para a superfície polvilhada para modelar. Eu separei 6 porções da massa, amassei novamente com as mãos e fiz 6 pãezinhos que vão direto para a airfryer. Fala que não precisa untar, mas por medida de segurança, eu prefiro passar um pouquinho de manteiga, margarina ou óleo para que preserve o fundo dos pãezinhos sem agarrar. Agora os pãezinhos estão acomodados na forma que vai para a airfryer. Está untado, ligeiramente untado. Deu uma certa dificuldade porque a airfryer, quando é redonda, perde um pouquinho de espaço. Na quadrada eles ficariam melhor acomodados, mas tudo bem, agora ele vai crescer de novo. Mesmo critério, plástico e o pano em cima, 40 minutos. Agora que cresceu, eu vou colocar por 30 minutos na airfryer, é o máximo aqui da minha airfryer, e a 150 graus. Retirei da assadeira depois dos 30 minutos, passei um pouquinho de açúcar molhado, um pouquinho molhado sobre ela, poderia ser também com um pouquinho de leite, mas ficou bom assim. Aí nós vamos ver como é que ficou o sabor. Este é o pão feito na air fryer. Ficou muito bom. Como o meu tem só 30 minutos, eu tive que deixar mais um tempinho para acabar de assar. Se você tem a air fryer que tem os 40 minutos, é o ideal. Mas lembrando, tem que ser a 150 graus, não pode ser mais. Creio que ficou gostoso. Se você gostou, compartilhe essa receita. Não precisa ser essa receita de pão que eu passei aqui. Se você tem uma outra receita e gosta, o sistema de fazer na air fryer é que é o mesmo. Até a próxima. Fiquem com Deus.